Você já sentiu que, por mais que busque conhecimento fora, algo ainda parece vazio? Muitos buscam a magia apenas em rituais complexos, mas esquecem do laboratório principal, que é a própria alma. Então é fácil você ir lá e comprar velas, é fácil você ir lá e decorar tabelas de horas planetárias, os regentes de cada planeta, de signos, desde deuses a anjos e arcanos, e lá também na magia cerimonial você desenhar pentagramas para poder banir ou invocar, por exemplo. Mas o difícil é você sustentar o olhar diante do espelho da própria consciência. Então, um erro comum do ocultismo moderno é acreditar que a magia é algo que se adquire, é algo que se veste como se fosse uma capa. Então, eles buscam o poder para mudar o mundo, mas acabam se tornando escravos de seus próprios temperamentos, de seus próprios vícios, de seus próprios medos. Então, se você não governa o que está dentro, como ousa querer governar o que está fora? Então, hoje, vamos decifrar o código que os alquimistas esconderam sobre 7 letras para resolver esse conflito, que é o vitriol. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Rodrigo Cândido, fundador aqui da Escola de Magia Clássica, e vamos juntos adentrar um pouco sobre um dos mistérios mais profundos da tradição alquímica, que é o vitriol dos alquimistas. Então, o vitriol não é apenas uma palavra, na verdade é uma sentença de comando em latim. Então, vamos lá. É visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Então, na magia clássica, a terra não é o solo que está ali sob seus pés. É o seu subconsciente, numa linguagem mais atual. É um corpo denso onde a sua centelha divina está encarcerada. Então, para entender esta etapa do caminho alquímico, precisamos entender 3 movimentos. Então, o primeiro movimento desse dizer do vitriol é visita interiora terrae. Então, este é um convite à introspecção profunda, por exemplo. Mas ele pode ser entendido como um conflito. E por que um conflito? Porque descer às profundezas significa encarar o que você esconde de si mesmo. Seus traumas, suas justificativas baratas e as partes que o seu ego ali enterrou. Então a maioria prefere a luz artificial do esoterismo de conveniência, mas na tradição alquímica, sem essa descida ao inferno pessoal, não há uma ascensão verdadeira, entende? E o segundo movimento é a gente entender e compreender o erro em relação ao acerto. E o que isso quer dizer? O erro é acreditar que a magia o tornará alguém especial. O erro é acreditar que a magia o tornará alguém iluminado sem nenhum esforço. Então, o acerto é entender que a magia ela te torna mais sensível, ela te torna uma pessoa cada vez mais profunda e, muitas vezes, mais solitária. Mas não no sentido negativo, é no sentido da solitude, pois você começa a ver as engrenagens que a sua própria mente acaba construindo. E o terceiro movimento é o rectificando. Então, este é o ponto onde muitos desistem dentro da arte da alquimia operativa. Por quê? Porque na alquimia operativa é purificada a matéria bruta. E como isso se reflete dentro da alma do mago, vamos dizer assim? Refletindo dentro da alma do mago e na vida, consequentemente, é a purificação do caráter. E retificar é alinhar o que está torto. É o processo de engenharia da realidade, sabe? Então, se você quer operar, por exemplo, uma magia planetária, ou você quer fazer uma magia elemental, por exemplo, você deve primeiro ser um mestre dos seus próprios elementos internos, compreende? Então, o magista, ele tendo como eixo, que é como ensino aqui na escola, o mago é o ponto central. O elemento neutro ou ponto zero, digamos assim, dentro de uma magia elemental, por exemplo. Então, o vitriol
é a ferramenta para alcançar esse estado. Você deixa de ser um joguete das circunstâncias e das marés astrais, vamos dizer assim, para se tornar um operador soberano do seu caminho, do seu destino, que nos leva ao terceiro ponto do vitriol, que é o invenies occultum lapidem, que é o resultado, que é a pedra filosofal. Mas a pedra filosofal não é um objeto físico, mas um estado na linguagem atual de, digamos, de uma consciência onde o seu eu verdadeiro é descoberto. É um encontro com o seu sol interno que ele nunca se apaga. Então o vitriol é um caminho de uma honestidade consigo mesmo de uma forma brutal. Então a vida ela não pede permissão ao mago para iniciá-lo. A vida inicia o mago porque ele decide viver com consciência, ele decide viver com retidão. Então você ainda está fora do templo se você não entende que o laboratório onde a operação e transformação alquímica é dentro de você mesmo. Então, no vitriol, ele não existe uma magia real sem esse enfrentamento de si mesmo. Beleza? E se este vídeo te ajudou e fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida para começar a ajudar a crescer aqui o trabalho da escola. E a pergunta que eu deixo para você é a seguinte: você tem coragem de descer às suas profundezas para encontrar o que há de mais precioso dentro de si mesmo? Meu nome é Rodrigo Cândido, seu professor de magia de hoje e sempre. A gente se vê aí no próximo vídeo.